O programa Saber Direito desta semana é com o professor Ubirajara Casado e o curso é sobre processo civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos à TV Justiça, ao programa Saber Direito. Eu sou o Ubirajara Casado, advogado da União, e nós vamos hoje continuar os temas que estamos tratando acerca do direito processual civil, mais especificamente acerca da fazenda pública em juízo. Só para relembrar os senhores, nós já estudamos a fazenda pública, o seu conceito, a capacidade postulatória e a representação da fazenda em juízo. Estudamos também as prerrogativas processuais da fazenda, com ênfase nos prazos, artigo 188 do Código de Processo Civil, e estudamos, na última aula, a matéria atinente à prescrição para as ações em face da fazenda. Estudamos a prescrição, estudamos o que era prescrição, como se suspende, estudamos qual é a evolução dos prazos prescricionais, considerando inclusive a inaplicabilidade do Código Civil de 2002 e estudamos a súmula 85 do STJ que trata da prestação de trato sucessivo. Hoje nós vamos estudar um instituto extremamente importante para a advocacia pública e para a fazenda pública em juízo, para o poder público em juízo, que é a intervenção anômala. Antes de passarmos ao entendimento do Instituto, eu gostaria de lembrar para os senhores o dispositivo legal que rege a matéria. O dispositivo legal que rege a matéria se encontra na Lei 9.469 de 97 e o artigo 5º, que prevê a intervenção anômala, estabelece assim: a União poderá intervir nas causas em que figurarem como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, ainda, que esse tipo de intervenção, nos termos do caput do artigo 5º, estabelece a intervenção da União todas as vezes em que tivermos uma ação em que está atuando num dos polos ativos, num dos polos da ação, ativo ou passivo, autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. Portanto, configure a seguinte situação: existe uma ação judicial em que uma empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação está atuando e a União poderá intervir nesse tipo de ação. Essa é a previsão. Nós vamos ver que, doutrinariamente, esse conceito de intervenção ultrapassa essa hipótese legal. Mas, por enquanto, gostaria que os senhores frisassem essa ideia: intervenção da União em ações nas quais figurem como partes ativo ou passivo dos polos, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias e fundações. O parágrafo único do artigo 5º diz ainda: as pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. Essa é a disposição legal acerca da intervenção anômala. Antes de adentrarmos ao conceito propriamente, vamos à pergunta de um dos nossos alunos. O que é intervenção anômala? É justamente isso que nós vamos tratar agora, do que se trata a intervenção anômala, ou seja, qual é o conceito desse instituto, o que representa a intervenção anômala para a fazenda pública atuando em ações judiciais. O que eu preciso efetivamente dizer para os senhores, antes de mais nada, é que a intervenção anômala é instituto exclusivo do poder público. Ou seja, apenas a fazenda pública em juízo pode se valer da intervenção anômala enquanto instituto processual. Como o próprio nome diz, trata-se de uma intervenção processual, ou seja, a União, estados, municípios, Distrito Federal, pessoas jurídicas de direito público, elas podem intervir no processo sempre que existir interesse jurídico, ainda que reflexo. Na verdade, interesse jurídico na modalidade interesse econômico. Quando existir interesse econômico, ainda que reflexo,
a Fazenda Pública pode intervir em ações nas quais ela não configura inicialmente como parte. Perceba que na modalidade de intervenção de terceiros, aquela intervenção de terceiros que nós estudamos no Código de Processo Civil, nas nossas primeiras aulas de processo civil na faculdade, nós vemos que o requisito legal para a intervenção de terceiros é a demonstração de interesse jurídico. O interesse jurídico propriamente dito, ou seja, o interesse jurídico na lide, não é fundamento da intervenção anômala. A intervenção anômala é a demonstração de interesse econômico. Obviamente que quando se fala em interesse econômico no processo, sempre existirá um viés jurídico nesse interesse. Mas o interesse é econômico e não de outra pretensão jurídica. A intervenção de terceiro exige, a intervenção de terceiro comum do Código de Processo Civil exige a demonstração de interesse jurídico, enquanto que a intervenção anômala exige a demonstração, ainda que reflexa, não precisa ser direta, não precisa ser um interesse econômico direto, ele pode ser reflexo para a demonstração da intervenção anômala. Dito isso, nós acabamos de ver na disposição legal que, demonstrado o interesse de natureza econômica, ainda que reflexo, a pessoa jurídica de direito público pode intervir independentemente da demonstração de interesse jurídico. Quando a lei fala, independentemente da intervenção de interesse jurídico, ela está justamente afastando aquele requisito da intervenção de terceiros comum do Código de Processo Civil. O interesse a ser demonstrado na intervenção anômala é o interesse econômico, ainda que por via reflexa. E quando acontece a intervenção, o que a pessoa jurídica de direito público pode fazer? Ela intervém no processo para esclarecer questões de fato e de direito, para juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer. E, na hipótese recursal, nós temos a possibilidade do deslocamento de competência, que nós vamos estudar dentro em breve. Então, essas são as principais características e, principalmente, o conceito de intervenção anômala. Ainda sobre o tema, vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos. É hipótese de intervenção de terceiro? Na verdade, ela é uma hipótese de intervenção de terceiros, mas que apresenta requisito diferenciado daquele previsto no Código de Processo Civil. Novamente, no Código de Processo Civil exige-se a demonstração de interesse jurídico e na intervenção anômala o interesse é econômico. Como disse, o interesse econômico dentro de uma relação processual sempre terá um viés jurídico, mas a demonstração do interesse é a demonstração do interesse econômico. E nessa intervenção, o ente de direito público, por exemplo, a União Federal, vai intervir no processo para ajudar a esclarecer questões de fato e de direito, juntando provas ou juntando memoriais, a fim de convencer o magistrado, o julgador da ação, a sentenciar e que essa decisão seja favorável aos interesses econômicos do ente público, a União Federal, Estado, município ou Distrito Federal. Então, o que acontece? A Fazenda Pública, quando intervém de forma anômala, intervém para esclarecer, para facilitar. Na verdade, a Fazenda transforma-se em uma auxiliar do juízo, no sentido de prestar a ele informações, no sentido de municiar o julgador de informações e elementos, a fim de que ele possa ter a maior possibilidade de argumentos possíveis, a fim de julgar com clareza, a fim de julgar com sabedoria e analisando todas as circunstâncias. Óbvio, quando a Fazenda Pública intervém de forma anômala, ela tem interesse. Ela tem interesse que a decisão judicial ela seja proferida de forma a acatar os seus interesses econômicos, ainda que reflexos. Mas ela integra a relação processual na modalidade de terceiro interveniente, de forma anômala, justamente para esclarecer questões, ajudar o juiz a entender melhor a questão e, assim, por isso mesmo, julgá-la da melhor forma possível. Obviamente que com o interesse da Fazenda. É importante dizer que a intervenção é anômala justamente porque essa anomalia diverge da intervenção comum. Interesse jurídico, intervenção anômala, interesse econômico, ainda que reflexo. Então, essas são as principais características, por hora, da intervenção anômala.
instituto exclusivo do poder público, através do qual a Fazenda Pública intervém em um processo em que seja demonstrada, ainda que reflexamente, o seu interesse econômico. Essa intervenção existe para auxiliar, para esclarecer, para municiar o magistrado. Muito bem. O interesse, nós vimos, ele não precisa ser direto, ele pode ser reflexo. A natureza desse interesse é uma natureza econômica. Portanto, se discute, e aí nesse caso específico doutrinariamente, respondendo inclusive ainda a resposta da nossa aluna Brenda, a intervenção anômala doutrinariamente se discute como sendo ou uma forma de intervenção de terceiro ou como uma forma de amicus curiae. O amicus curiae, que é aquela figura que nós conhecemos do controle de constitucionalidade, onde alguma entidade se habilita a se tornar amigo da corte, ou seja, para esclarecer o tribunal acerca de questões próprias do controle de constitucionalidade. Aqui, a União, Estado, Município e Distrito Federal intervém para auxiliar o juiz, daí a proximidade com a ideia da figura do amicus curiae. Então, doutrinariamente, há uma discussão bastante saudável sobre a natureza jurídica da intervenção anômala, se é uma intervenção de terceiro, de forma anômala, ou se é uma hipótese de amicus curiae. A doutrina majoritária entende tratar-se de uma hipótese de intervenção de terceiro com características próprias, qual seja a característica de intervenção mediante demonstração de interesse meramente econômico, ainda que reflexo, ainda que o ente público esteja intervindo apenas para esclarecer. Importante, se o poder público em juízo está atuando na relação processual para esclarecer pontos, é importante que se diga desde já que ele não ocupa posição de parte processual. A intervenção anômala, o interveniente, ou seja, a Fazenda Pública, ao intervir, não ocupa posição de parte processual. Portanto, enquanto estamos apenas na figura da intervenção anômala, não podemos falar em parte no que diz respeito à posição que a Fazenda Pública ocupa na relação processual. Ela é simplesmente terceiro. Ela é simplesmente terceiro de forma anômala. Muito bem. Ainda é importante dizer para os senhores que a intervenção anômala aplica-se a qualquer tipo de pessoa jurídica de direito público. Ou seja, dentro do conceito de fazenda pública, nós temos que todos os entes federados, todas as pessoas jurídicas de direito público, entes federados, podem intervir de forma anômala desde que o requisito esteja preenchido. Qual seja a demonstração de interesse econômico, ainda que reflexo. E a intervenção anômala incide em todos os tipos de demanda, inclusive aquelas que são eminentemente particulares. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para a seguinte situação. Lembrem-se que no artigo 5º da Lei 9.469 de 67, nós temos a seguinte redação. A União poderá intervir nas causas em que figurarem como autoras ou réis autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Portanto, como disse no começo, presume-se a existência de uma ação onde nós tenhamos a União intervindo em processo em que já possui como parte uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia ou uma fundação. Doutrinariamente, nós temos especificamente que, no caso, a União ou os entes federados podem intervir em qualquer tipo de demanda, ainda que seja apenas entre particulares. Se há processo B e nessa discussão processual há algum elemento